Garota órfã foge da família adotiva, diário dela deixa a polícia em choque. Juiz de Fora é uma pequena cidade aninhada nas encostas da região central do Brasil, onde o tempo parece passar mais devagar do que em outros lugares. As ruas de paralelepípedo, os telhados vermelhos cobertos de musgo e o som do sino da igreja tocando pontualmente às 6 da manhã evocam uma sensação de tranquilidade tão profunda que as notícias sensacionalistas parecem existir apenas na televisão, não aqui. Por isso, quando uma jovem chamada Natália Moreira foi dada como desaparecida, muitos pensaram que era apenas uma briga adolescente, uma rebeldia passageira que logo se resolveria. Naquela manhã, na delegacia de polícia de Juiz de Fora, a tenente Clara Valente acabava de servir a si mesma uma xícara de café preto forte quando a porta da sala de plantão se abriu. Um policial jovem chamado Rafael entrou, visivelmente desconfortável, segurando um relatório impresso. Tenente, temos um boletim de desaparecimento, disse ele. Clara franziu a testa. Quem é? Natália Moreira. 17 anos. Adotada há 3 anos pelo casal Moreira, moradores da Rua dos Ipês. Está desaparecida desde a noite retrasada. Clara pousou a xícara, examinando atentamente o arquivo. A foto anexada mostrava uma garota de olhos grandes e cabelos cacheados compridos, olhando diretamente para a câmera, mas com o olhar perdido em outro lugar. Havia algo silencioso naquele olhar. Eles demoraram a notificar, observou Clara. A senhora Moreira disse que achava que a menina estava na casa de alguma amiga, como em outras ocasiões, mas ela não voltou até esta manhã. Aí começou a se preocupar. Clara assentiu. Marque um encontro com a família. Quero falar com eles pessoalmente. A casa da família Moreira ficava na extremidade norte da cidade, uma mansão de 2 andares coberta de era. Tudo ali era tão impecavelmente arrumado que parecia frio. Quando Clara e Rafael chegaram, a senhora Moreira já os esperava na sala de estar com um leve sorriso e os olhos marejados. Não sabemos o que aconteceu, de verdade, disse ela, apertando um delicado lenço de renda branca entre os dedos finos. Natália é uma menina boa. Ela é grata por tudo o que fizemos por ela. Só queremos o melhor para nossa filha. Quando foi a última vez que a senhora viu Natália? Perguntou Clara. No sábado à noite. Depois do jantar. Ela subiu para o quarto cedo, disse que estava um pouco cansada. No dia seguinte, tinha sumido. A cama estava arrumada como sempre. Nenhum sinal de que ela foi levada à força. Houve algum conflito recente? Nenhum, respondeu o Sr. Moreira, entrando na sala com um terno impecavelmente passado. Somos uma família unida. Natália não é o tipo de adolescente rebelde. Talvez alguém lá fora tenha influenciado ela. Ela tinha amigos próximos? Perguntou Rafael. A senhora Moreira deu de ombros levemente. Não muitos. Sempre incentivamos a Natália a fazer amizades, mas ela é bastante tímida. Além disso, somos cuidadosos com quem pode influenciá-la. Clara anotou. Há câmeras de segurança ao redor da casa? Sim. Mas naquela noite, o sistema teve uma falha. Coincidência, eu sei, respondeu o Sr. Moreira. A notícia sobre Natália foi ao ar na rádio local já no dia seguinte. Adolescente Natália Moreira, 17 anos, adotada, desaparecida em Juiz de Fora. Qualquer informação, favor entrar em contato com o número da linha direta da polícia. O nome da menina foi lido com uma voz clara e firme, como se estivessem apresentando uma aluna exemplar. A foto oficial era dela usando um vestido branco em uma cerimônia escolar, em meio a um jardim florido, com a luz do sol dourada sobre seus cabelos castanhos brilhantes. Linda, mas tão perfeita que parecia irreal. Os moradores da cidade, como sempre, começaram a especular. Aquela menina parecia ter sido criada com todo cuidado, por que desapareceria? Dizem que os Moreira colocaram ela para aprender piano, francês, escola particular e coisa de outro mundo. Vai ver, fugiu com o namorado. Esses jovens de hoje em dia. Uma matéria no jornal local chegou a estampar a manchete "Enquanto a gratidão não basta", de Natália, a menina adotada e a traição silenciosa.
acompanhada de uma foto dos senhores Moreira em frente ao portão da casa, de mãos dadas, olhar triste, mas com postura nobre. Clara jogou o jornal de lado. Sentia que havia algo muito, muito errado, mas todas as pistas iniciais eram vagas. Não havia bilhete de despedida, nem sinais de luta, ninguém tinha visto Natália sair. 3 dias depois, um carteiro entregou na delegacia um pacote sem remetente, sem endereço específico, apenas uma única palavra escrita com tinta preta, Clara. Tenente, acho que é para a senhora, disse Rafael, colocando o pacote de papel pardo sobre sua mesa. Clara abriu com cuidado. Dentro havia um caderno de couro marrom, com as bordas levemente desgastadas. Ao tocar na capa, sentiu algo profundamente pessoal, algo vivo em cada detalhe daquele diário. Na primeira página estava escrito: Diário de Natália Ramos. Não Moreira. Ramos. Clara prendeu a respiração e virou a página seguinte. A caligrafia era firme e regular. Eu não estou desaparecida. Eu desapareci. Eu não fugi da família. Eu fugi de uma jaula dourada chamada amor. Isto é uma prova, declarou Clara na reunião de emergência com a equipe de investigação na manhã seguinte. Não estamos diante de um desaparecimento comum. Rafael, ao lado dela, franziu a testa. A senhora acha que eles fizeram algo com ela? Clara pousou o diário sobre a mesa e respondeu suavemente. Ainda não sei. Mas se o que Natália escreveu for verdade, estamos diante de uma destruição de identidade. E este diário pode ser tudo o que restou dela, disse Rafael, em voz baixa. Do lado de fora, o céu de Juiz de Fora estava cinzento. A chuva começou a cair suavemente sobre os telhados de zinco, misturando-se ao vento como se alguém sussurrasse algo que ninguém queria ouvir claramente. As primeiras páginas do diário de Natália carregavam um tom regular e contido, tão controlado que era quase perturbador, como se ela mesma estivesse tentando manter-se dentro dos limites ao escrever cada palavra. Sem lamentos explícitos, sem gritos, sem lágrimas no papel, mas cada trecho, cada descrição fazia o leitor sentir-se como se estivesse sendo sufocado por mãos cobertas de veludo. Clara lia sozinha em sua pequena sala na delegacia, a porta fechada. Do lado de fora, o som dos telefones e das botas dos policiais contra o chão de pedra seguia constante como sempre. Mas ali dentro, o espaço havia se transformado no mundo particular de Natália, um mundo sem saída. 5 horas, o alarme toca. Não pode ser desligado pela segunda vez. Eu me sento, abro a cortina, escancaro a janela. Ainda está escuro. Repito esta frase 10 vezes antes de lavar o rosto. Jesus Inês Moreira. J.A.I.D.C.E.P.A.N.S. Jesus Beni. Sou Inês Moreira. Tenho 17 anos. Sou abençoada. 5 horas e 15, prática de pronúncia do francês por 30 minutos. Frases erradas devem ser reescritas 5 vezes. A voz tem que soar como a do áudio original. Cada manhã é uma lição para ser aceita. Clara parou. Virou para outra página, onde Natália descrevia o café da manhã. 6 horas, café da manhã. Sempre o mesmo, um pão de cevada torrado, manteiga sem sal, ovo mole, um copo de leite morno. Não pode durar mais de 15 minutos. Não pode pedir mais, não pode deixar migalhas no prato. A senhora Moreira sempre sorri, sempre pergunta: você está feliz, Inês? Eu devo sorrir e responder: sim, muito feliz, mamãe. Em uma linha separada, ela escreveu em letras maiúsculas: devo responder como Inês. Comer como Inês. Sorrir como Inês. Clara virou mais páginas. O tom seguia o mesmo, sem tremores, sem raiva. Mas era justamente essa constância que fazia o estômago dela se apertar. 7 horas, ir para a escola. No carro, não posso cochilar. Não posso olhar pela janela por muito tempo. Não posso falar com o motorista se não for perguntada. Tudo é como um ritual pré-determinado. Porque Inês não faz coisas inúteis. Depois da escola, aula de piano. As músicas que Inês amava. Eu não posso escolher a peça.
A senhora Moreira costuma ouvir em silêncio, apenas sorrindo. Quando erra uma nota, ela diz baixinho, Inês nunca precisou repetir uma música mais de 3 vezes. Um trecho fez Clara parar por mais tempo. Não posso me olhar no espelho por muito tempo. Não posso andar descalça dentro de casa. Não posso deixar o cabelo bagunçado por mais de 5 minutos depois de acordar. Eu perguntei, por quê? Ela respondeu, Inês não faz isso. Em uma noite, Natália escreveu em detalhes sobre um erro. Derrubei o suco de laranja na toalha da mesa. Um erro pequeno. Mas depois vieram 45 minutos de silêncio. Ninguém disse nada. Nenhuma bronca. Mas o olhar da senhora Moreira, e como se eu tivesse traído alguém que já morreu. Eu só queria desaparecer debaixo da mesa. Clara respirou fundo. Lembrou-se do olhar da mãe adotiva durante o interrogatório doce, solene, absolutamente controlado. Mas, entre as linhas do diário, aquela imagem se transformava em uma máscara costurada com fios invisíveis. Na manhã seguinte, Clara voltou à casa dos Moreira com um mandado para uma nova inspeção. O casal os recebeu com a mesma cordialidade impecável de antes. Estamos à disposição para ajudar no que for necessário, disse o Sr. Moreira, estendendo uma xícara de café. Obrigada. Hoje, gostaria de ver o quarto da Natália. Claro. Fica no segundo andar, segunda porta à esquerda. O quarto de Natália era arrumado de forma incomum. Tudo estava em perfeita ordem, da cama esticada sem um único vinco, os livros organizados por tamanho. Sobre a escrivaninha, uma caneta tinteiro de ponta fina com tinta azul e uma folha de papel dobrada em 4 em branco. Clara abriu o guarda-roupa. Todos os vestidos eram de tons semelhantes, em branco, creme, rosa claro, nada pessoal, nada com o estilo típico de uma adolescente. Um vestido em especial estava pendurado bem no centro, um vestido de renda branca com o nome Inês bordado na barra. Rafael a chamou do cômodo ao lado. Clara, venha ver isso. Eles estavam diante de uma moldura grande pendurada no corredor. Na foto, Natália vestia aquele vestido de renda, posicionada entre o senhor e a senhora Moreira, com um sorriso tímido. Abaixo da moldura, uma inscrição gravada em madeira dizia: Inês Moreira 17º aniversário. Clara perguntou baixinho. Eles tinham uma filha biológica chamada Inês? Rafael assentiu. Perguntei à vizinha, Dona Carmen Santos. Ela disse que a filha deles morreu há 10 anos em um acidente de esqui. Ninguém fala muito sobre isso, mas todos lembram do velório pomposo. Clara voltou a olhar para a foto e murmurou. Eles não adotaram a Natália. Eles reconstruíram a Inês. Naquela noite, Clara estava sentada na pequena cozinha de casa, lendo mais, quando o relógio se aproximava da meia-noite. Do lado de fora, a cidade estava em silêncio, mas dentro das páginas, Natália contava sobre suas noites de insônia, deitada num quarto frio como um museu, com o olhar da senhora Moreira pairando em sua mente. Outro trecho do diário revelava a opressão paralisante. Uma vez perguntei, por que não posso escolher as aulas extras como os outros? Ela respondeu, você já tem. Tem francês, piano e bons hábitos. Inês não precisava de mais. Encontrei uma caixa antiga debaixo da cama. Dentro, havia fotos de uma garota parecida comigo. Mesmo cabelo, mesma altura, mesmos vestidos. Mas não era eu. Era Inês. A senhora Moreira pegou a caixa de volta e disse, não tem problema. Agora é sua. Sempre que digo a Natália, o senhor Moreira franze a testa. Sempre que atendo o telefone e por acaso digo meu nome verdadeiro, a senhora Moreira aparece depois e pergunta suavemente, você não acha esse nome antigo pesado demais? E então comecei a me perguntar, quem é Natália? Talvez apenas um nome provisório num documento antes que eu fosse recriada em algo mais perfeito, mais amado, mais útil. Eles não me batiam. Não gritavam. Mas os olhares, cheios de decepção, como se eu tivesse ferido uma lembrança. Eles me amavam, não por quem eu era, mas por eu me parecer com Inês. Mas parecer nunca é o bastante.
Um último trecho daquela entrada do diário fez Clara levar a mão ao peito, como se quisesse conter a própria respiração. Eles não me mataram. Mas me obrigaram a viver como o cadáver de outra pessoa. Na manhã seguinte, na delegacia, Rafael entrou com uma pasta de documentos. Clara, encontrei o registro de adoção. O nome de nascimento dela é Natália Ramos. A mãe biológica morreu quando ela tinha 10 anos. Não há informações sobre o pai. Ela ficou no orfanato Vila Esperança por mais de 3 anos antes de ser adotada pelos Moreira. Alguém avaliou as condições psicológicas ou familiares antes da adoção? Sim, mas os Moreira são grandes patrocinadores do sistema de abrigos em toda a região de Minas Gerais. Todos os relatórios eram bons, completos, ambiente estável. Clara ficou em silêncio por um longo tempo. Depois suspirou e disse: estável e sim, como um museu. Como um local de exibição de uma memória que nunca foi deixada em paz. As páginas seguintes do diário já não eram apenas descrições minuciosas da rotina. Natália começava a escrever mais sobre os sentimentos ainda de forma contida, mas já não conseguia evitar registrar as rachaduras em sua percepção. Não lembro quando me chamaram de Inês pela primeira vez. Talvez no terceiro jantar após chegar a casa. Ela disse: Inês, a comida está boa. Eu hesitei. Ela me olhou, doce e firme: seu nome é Inês. Natália é passado. No início, pensei que fosse um engano. Mas não era. Aos poucos, o nome Natália desapareceu de tudo, de nas etiquetas das roupas, nos registros escolares, nas partituras das músicas. No cartão de aniversário pendurado ao lado da minha cama, estava escrito: Inês 17 anos, a menina que sempre amamos. Clara lia até que Rafael entrou, trazendo mais documentos da Secretaria de Educação da cidade. Você precisa ver isso, disse ele, colocando-os sobre a mesa. Dentro, estava o registro escolar de Natália no Colégio Santa Catarina, mas o nome registrado não era Natália Ramos, e sim o Inês Moreira. A data de nascimento havia sido alterada de abril para novembro, coincidindo com o aniversário da filha biológica dos Moreira, já falecida. Clara franziu a testa. Ninguém na escola estranhou isso? Rafael balançou a cabeça. A diretora é Maria Cardoso, amiga antiga da senhora Moreira. Lembra da carta de recomendação na adoção? Foi ela quem assinou, confirmando que era um lar adequado para criar uma jovem comportada. Clara soltou o ar devagar. O sistema todo, e em silêncio. De volta ao diário, Clara continuou a leitura. As palavras estavam cada vez mais afiadas, como se Natália não se contivesse mais, como se começasse a respirar com força, mesmo que fosse dentro do desespero. Me deixaram usar os objetos de Inês. A pulseira de prata, a caneta tinteiro, a bolsa de couro marrom com as iniciais bordadas, IM. Inês Moreira. Uma vez, esqueci a caneta na escola e ela perguntou: você não sabe valorizar o que Inês amava? Naquela noite, me pediram para reler o diário antigo de Inês, capa de couro vermelho, tinta roxa, letra inclinada, feminina. Me deram o caderno e disseram: você deve saber o que Inês pensava, para continuar os sonhos dela. Numa noite, ouvi uma música de Schubert que Inês gostava. O Sr. Moreira estava do lado de fora do quarto e disse através da porta: você se parece tanto com Inês, e por um momento achei que ela tivesse voltado. Outro trecho trazia uma conversa arrepiante. Eu disse: quero ser bióloga marinha. Ela sorriu, gentil: não, Inês quer estudar literatura. Você não se lembra? Você ama poesia. Respondi: mas eu sou Natália. O Sr. Moreira se levantou e disse calmamente: não, você é o presente que nos permite continuar amando Inês. Não rejeite essa bênção. Eu queria ser real. Mas não me deixaram. Porque a pessoa real Natália não era perfeita como a lembrança deles. No dia seguinte, Clara visitou Dona Carmen Santos, vizinha dos Moreira. Uma senhora de 60 e poucos anos, cabelos grisalhos, baixa e roliça, que vivia sozinha com 3 gatos. A senhora está perguntando sobre a Natália? Carmen inclinou a cabeça. Sim, vi a menina algumas vezes.
muito educada, calada. Mas lembro dos olhos dela iguais aos da Inês. Quem visse de relance pensaria que era a mesma pessoa. A senhora já conversou com Natália? Nunca tive a chance. A senhora Moreira não gostava que outras pessoas falassem muito com a menina. Uma vez, a convidei para comer pudim, mas ela recusou por ela. Inês tem aula de piano, que pena. Clara anotou. A senhora percebeu algo de errado na forma como a tratavam? Não é que batessem. Mas, e tinha algo errado. Moro aqui há quase 20 anos. Sei quando uma casa tem vida e quando é só uma fachada bonita. Aquela casa, e não tem risos. Só o som do piano e silêncio. O diário continuava com a descrição de outro teste de identidade e a tentativa de Natália de resistir. Um dia, desenhei com lápis uma menina subindo da sombra de um nome. Escondi debaixo do travesseiro. Uma semana depois, sumiu. Naquela noite, a senhora Moreira disse: Inês não precisa desenhar para saber quem é. Fiquei em silêncio. Mas por dentro, milhares de gritos. Clara virou rapidamente as páginas seguintes, com o coração apertado. Um trecho a fez parar os olhos úmidos. Sinto que estou sendo apagada das letras, dos gostos, da voz. Há dias em que sento no centro do quarto e me pergunto: se eu morrer hoje, quem lembrará de Natália? Quem colocará meu nome na lápide? Ou será só um nome substituto Inês, voltando no corpo de outra? A polícia da cidade começava a desconfiar. Mas ninguém tinha coragem de dizer em voz alta. Numa reunião interna, o delegado Matheus Lima balançou a cabeça. Não há evidência clara de crime. Não houve violência, nem cárcere. Apenas um jeito peculiar de educar. Clara se levantou. Eles trocaram o nome de uma menina sem pai nem mãe. Apagaram sua identidade. A forçaram a viver como alguém que já morreu. Isso não é amor, é manipulação e apagamento. Uma funcionária chamada Lúcia interveio. Mas e se a Natália consentiu? E se foi escolha dela? Clara estava tão indignada que a voz tremeu. Uma órfã de 14 anos, tirada de um abrigo e levada para uma casa perfeita, cheia de condições, será que ela teria coragem de recusar? Isso não é escolha. É rendição disfarçada de gratidão. Ninguém respondeu. Ninguém teve coragem de encarar aquela verdade. A última página dessa parte do diário trazia uma frase curta, com a caligrafia um pouco trêmula. Não sou grata por me darem uma vida bonita se ela não é minha. E abaixo, escrito com tinta vermelha, como de propósito: Natália não foi abençoada. Natália foi ocupada. Naquela noite, Clara foi visitar o professor Júlio Fernandes, professor de literatura de Natália no Colégio Santa Catarina. Um homem de meia idade, gentil, de olhos profundos, que certa vez enviou uma carta à escola denunciando a condição incomum da aluna Inês Moreira. Eu não sei exatamente o que estava acontecendo, disse ele. Mas ela falava muito pouco. Sempre escrevia as redações com estrutura perfeita, argumento correto, sem erro algum, mas sem alma. Uma vez, perguntei: o que você achou deste poema? E ela respondeu: acho que Inês diria que, como se ela mesma não existisse. O senhor falou com a direção? Sim. Mas a senhora Cardoso me disse que não deveria mexer em uma ferida que já havia sido curada. Depois disso, fui retirado do grupo de reforço escolar. Clara mordeu os lábios. Todos viam. Mas ninguém teve coragem de dar nome ao que estavam vendo. O professor Júlio olhou para ela, a voz suave, mas firme. Nem toda violência deixa hematoma. Há facas que usam palavras, olhares e repetição corroendo a alma de alguém aos poucos. Clara segurava o diário. Suas mãos tremiam, os olhos secos. Ninguém bateu em Natália. Ninguém gritou. Mas em cada linha, em cada ênfase do diário, ela via claramente que Natália foi morta aos poucos, aos pedaços, por uma perfeição que ela nunca escolheu. Todas as noites, tenho que escrever um relatório, como no abrigo mais diferente. Lá, perguntavam: você comeu bem? Aqui,
Ela pergunta: o que você fez hoje para merecer esse amor? Tenho que escrever. Hoje arrumei a cama, estudei a música certa da Inês, chamei uma colega de classe de amiga, como Inês fazia. Não escrevo porque quero. Escrevo para mostrar que estou tentando ser a sombra que eles amam. O diário já não era mais apenas um registro de ruína. Transformou-se num território de resistência, o único lugar onde Natália ainda podia ser ela mesma, mesmo que fosse só por tinta e papel. Clara lia em silêncio. A luz fraca da sala de plantão projetava sombras sobre seu rosto firme, mas trêmulo. As páginas seguintes de Natália continham detalhes que só quem já viveu em uma casa o perfeita o entenderia. Eles penduraram uma foto minha na sala, mas com o nome Inês. Em cada data comemorativa, eu tinha que usar os vestidos antigos de Inês, segurar a taça do jeito certo, sorrir sem mostrar a gengiva, e tirar a foto de família. Uma vez, tentei escolher um vestido azul marinho do armário. Não era da Inês. A senhora Moreira o dobrou com delicadeza e disse: dessa cor não combina com você. Inês gostava de branco, e o branco te ilumina. Aprendi a ficar em silêncio. Porque toda vez que eu respondia, eles não brigavam. Apenas me olhavam como se eu tivesse quebrado uma peça de museu. Num fim de semana, Natália se inscreveu secretamente no clube de teatro do Colégio Santa Catarina, incentivada por Cristina Oliveira, a única colega que demonstrava simpatia. Cristina contou isso a Clara durante um encontro num café perto da Praça Central. Ela, quer dizer, a Natália, sentava ao meu lado nas aulas de literatura, disse Cristina, girando a xícara de chocolate quente entre as mãos. Ela não falava muito, mas um dia o professor Júlio pediu que escrevêssemos um pequeno monólogo, e ela escreveu um texto incrível. Era cheio de emoção, doloroso até, mas muito verdadeiro. Você lembra do texto? Perguntou Clara. Cristina assentiu. A personagem principal era uma menina sem nome, presa em uma estufa. Todo dia, ela recebia comida, roupas bonitas, mas não podia sair. No final, ela cantava uma canção de ninar para si mesma e virava uma estátua de cera. Clara permaneceu em silêncio. Cristina continuou. Eu a incentivei a entrar no clube. No começo, ela hesitou, mas depois se inscreveu. Fizemos 2 ensaios. Mas no terceiro dia, ela não apareceu mais. Sabe por quê? Cristina balançou a cabeça. Dizem que os pais não deixaram. No diário, Natália relatou aquela noite com detalhes gélidos. Ela não gritou. Só me chamou para a sala. Na mão, a lista de membros do clube de teatro, impressa do e-mail da escola. Ela lavou pratos e copos por 45 minutos. Eu fiquei em pé. Ninguém disse nada. Sem música. Sem TV. Só o som da água. Gota por gota. Por fim, ela se virou, colocou o copo na pia. Me olhou e sorriu levemente, como o vento. Inês nunca precisou fazer teatro para ser querida. Entendi. Desde aquele dia, nunca mais participei de nada que Inês não tivesse feito. Sem escolhas, sem perguntas, sem dúvidas. Outro trecho fez Clara engolir em seco. Natália descrevia o controle sobre suas relações sociais como se escolher amigos fosse uma prova de gratidão. Não posso conversar muito com colegas que não combinam com o perfil da Inês. Uma vez, almocei com a Camila, uma colega da Bolívia. Ela soube. Não proibiu. Apenas perguntou: você acha que uma pessoa como Inês escolheria quem como melhor amiga? Aprendi: quem não cabe no molde, deve ser descartado. Ninguém pode fazer parte da minha vida sem ser aprovado pela memória da Inês. Clara lembrou de um trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente: é garantido o direito de escolher livremente os próprios amigos, desde que não infrinja a lei. Natália não infringiu nada, só tentou fazer amizade. Mas até isso foi moldado para caber em uma memória antiga. O prontuário psicológico de Natália na escola registrava uma observação: uma breve sessão com a psicóloga escolar Helena Ramos, interrompida prematuramente. Clara entrou em contato imediatamente. Sim, eu me lembro, disse a doutora Helena ao telefone.
Ela não falou muito. Mas havia algo sufocante no olhar. Convidei para uma segunda sessão, mas a consulta foi cancelada depois que os pais ligaram diretamente. A senhora lembra o que eles disseram? Disseram: já tentamos de tudo com a verdadeira Inês. Sabemos como educar. Depois disso, a escola me pediu moderação. Moderação? Para não aprofundar assuntos que o podem desorientar a aluna. Um jeito educado de dizer em silêncio. Voltando ao diário, Natália falava sobre sua perda crescente de fé em qualquer afeto que recebia. Eu costumava acreditar, se eu me comportasse, eles me amariam por mim mesma. Mas não. Só me amam quando sou Inês. Aos poucos, aprendi a apagar sentimentos. Toda vez que queria rir de verdade, eu fechava a boca. Quando queria chorar, lia os textos antigos da Inês. Dizia a mim mesma: este não é o momento de fraquejar. Inês não era fraca. Um dia, passei pela sala e ouvi o Sr. Moreira dizer: ela está indo bem. Cada dia mais parecida. Fiquei parada. Foi como ver uma encenação cujo diretor nunca perguntou à atriz se ela queria o papel. Numa noite, Natália escreveu mais uma página no diário, com letras grandes e espaçadas. Eles dizem que me amam. Mas esse amor só existe se eu usar as roupas da Inês, repetir suas frases, parecer com ela. Se eu for embora amanhã, e deixar o nome Inês para trás, será que eles procurariam por Natália? Clara fechou o diário, as duas mãos segurando firme a borda da capa. Lá fora, a chuva já caía. Ela não sabia onde Natália estava, se ainda viva. Mas, página após página, via claramente que Natália nunca foi amada, ao menos, não como uma pessoa única. Todo gesto de carinho vinha com uma condição. Todo elogio era a sombra de outra. Ninguém tem o direito de exigir gratidão de alguém por ter sido redefinido. Mas Natália foi forçada a isso desde o dia em que cruzou aquela porta. Uma família respeitável, exemplar, influente na comunidade. Uma cidade pequena, onde todos reverenciam as aparências. Um sistema educacional onde quem tem poder decide como uma criança deve viver. Um nome apagado. E uma pessoa desaparecendo, em silêncio, com educação e gratidão. O mundo lá fora está ficando estranho. Eu ainda vou à escola, ainda respiro, ainda como, mas como uma sombra. Ninguém mais me chama de Natália. Nem eu, às vezes, lembro qual é meu nome. Natália escreveu isso numa terça-feira, logo depois de ser ignorada por todos no almoço. Ninguém disse o motivo, mas o afastamento se espalhou como uma doença. Um olhar, um sussurro, e então um silêncio. Clara leu essas linhas com o coração apertado. Natália não era mais apenas uma jovem controlada, estava sendo excluída de todos os espaços sociais, pouco a pouco. Camila, a colega com quem eu sentava no almoço, trocou de lugar. Sem explicar. Cristina não me olhou no corredor. Um aluno chamado Jorge disse: é melhor não mexer com o lugar de quem já morreu. Ouvi cada palavra, como lâminas de papel. Clara procurou Cristina novamente. Desta vez, encontrou a garota no pátio da escola, no intervalo. Você entende por que todos viraram as costas para Natália? Perguntou Clara. Cristina olhou ao redor e baixou a voz. Tem boatos. Dizem que a Natália tentou tomar o lugar da Inês como se estivesse se aproveitando da dor do senhor e da senhora Moreira. Eu não acredito, mas... Mas o quê? É difícil não ser levada pela correnteza. A escola toda olha para Natália como uma versão inferior de alguém que morreu. Como se ela estivesse fingindo ser uma lembrança. Clara mordeu os lábios. Ninguém perguntou o que a Natália pensa? Cristina ficou em silêncio. Depois disse baixinho. Sim. Mas ela não respondeu. Apenas sorriu um sorriso muito triste e se afastou em silêncio. Como se soubesse que já não tinha mais o direito de ficar triste. O diário registrava em detalhes um pequeno acontecimento, mas que foi como uma lâmina rasgando a última camada do eu interior. Uma manhã, assinei uma prova sem pensar, de Natália R.
O professor Sr. Gomes devolveu a prova com meu nome riscado em vermelho e escreveu, nome incorreto. Já foi alertada várias vezes. Atenção redobrada. Quis sair correndo da sala. Mas minhas pernas não se mexeram. Minha cabeça doía. E, pela primeira vez, escrevi no diário. Inês. Clara ligou para o professor Gomes, um homem de pouco mais de 50 anos, professor de matemática, conhecido por seu estilo rígido. A conversa foi breve, mas deixou um peso duradouro. Eu apenas sigo o registro oficial, disse ele. O nome no sistema é Inês Moreira. Não tenho razão para chamar diferente. Mas se ela foi Natália Ramos, não deveríamos respeitar esse nome? Nós não sabíamos de outra identidade além da que consta nos registros. E os pais nunca mencionaram qualquer problema. Clara fechou o caderno de anotações. Talvez o erro tenha começado aí no fato de ninguém ter coragem de perguntar mais a fundo. O diário continha um trecho escrito com uma caligrafia inclinada, mais forte do que o usual, como se Natália tivesse reunido toda a força para registrar aquilo. Uma manhã, olhei para o espelho por muito tempo. Meu rosto estava igual a esses olhos, esse cabelo, mas parecia estranho. Como se eu estivesse virando pedra. Perguntei, quem é Natália? E então ri. Um riso verdadeiro que também era um choro. Porque a resposta veio rápido demais. E se ela nunca tivesse existido? Na manhã de quinta-feira, Clara recebeu uma ligação do padre Lucas Moreira, da paróquia local. Ele havia sido professor de catecismo de Natália, a pedido da senhora Moreira. Não conhecia muito bem a Natália, mas uma vez lhe perguntei, o que você pensa sobre a fé? Ela me olhou por um longo tempo e respondeu, é algo que os outros colam na minha testa e dizem, você deve ser grata por ter recebido. O senhor notou algo incomum no comportamento dela? Não incomum, mas doloroso. Ela sabia de cor todos os mandamentos, mas os recitava como uma máquina. Sempre que eu falava, o olhar dela não estava ali. Como se a alma já tivesse se perdido. No diário, Natália descreveu seu maior medo não era apanhar, nem sentir fome ou frio, mas se derreter como pessoa. Não sinto mais raiva, nem alegria, nem esperança. Tudo vai ficando turvo, como um quadro sendo apagado pela chuva. A escola não interveio. Eles viam, mas não queriam enxergar. Porque os Moreira patrocinam bolsas de estudo para 12 alunos por ano. São os líderes do fundo de caridade. São pessoas que esta cidade não quer contrariar. Um dia, fui até o consultório da doutora Helena Ramos. Bati na porta, me sentei ali, pronta para dizer, quero voltar a viver. Mas então ela atendeu uma ligação. Depois apenas me olhou e disse suavemente, você deveria ir descansar. Talvez seja só cansaço. Ninguém acredita na dor sem marcas roxas. Ninguém acredita que uma menina boazinha também pode morrer por dentro. Clara voltou a visitar Dona Carmen Santos. Sentaram-se no banco de madeira em frente à casa dela, numa tarde de sol fraco. Uma vez, vi a menina Natália parada na varanda, olhando para o céu por muito tempo, contou Carmen. Segurava um caderno, murmurava baixinho. Quando chamei de Natália, ela não virou. Só quando gritei, vi Inês, ela se assustou. E o que a senhora sentiu naquele momento? Medo. Não dela. Mas do jeito como uma pessoa pode ser forçada a esquecer quem é. Em outra página, Natália descrevia um momento final com a senhora Moreira. Perguntei, e se eu morrer, a senhora lembraria da Natália? Ela parou de bordar, me olhou, sorriu com doçura, e por que fala assim, Inês? Sempre lembrarei de você. Onde quer que vá, direi a todos, e minha Inês tão doce ela era. Eu quis gritar, eu não sou Inês. Mas minha garganta travou. Não por medo. Mas porque eu sabia dizer isso não mudaria nada. Dias depois, Clara chegou à delegacia e encontrou Rafael esperando por ela, os olhos vermelhos. A senhora precisa ver isso, disse ele, colocando sobre a mesa uma folha A4 impressa de um fórum anônimo de alunos do Colégio Santa Catarina. A primeira linha era uma confissão.
Fui colega de Natália ou melhor, Inês, mas nunca tive coragem de perguntar seu verdadeiro nome. Abaixo, um longo relato sobre as vezes em que a narradora viu Natália ser isolada, repreendida, elogiada ou por se parecer com Inês, e a última vez em que a viu chorando no banheiro feminino, mordendo a própria mão para não fazer barulho. O texto terminava com uma frase curta, gélida. Acho que matamos ela. Não com as mãos, mas deixando que ela desaparecesse dentro de outra. Clara olhou pela janela. A cidade de Juiz de Fora seguia tranquila, mas por trás dessa calma, havia um enterro disfarçado. Não com pedras ou concreto, mas com expectativas, com idolatria ao passado, e com um amor que nunca aceitou a diferença. Natália havia sido excluída de todo o mundo não porque estivesse errada, mas porque não era certo o bastante para o passado de alguém. Em uma página dobrada no diário, ela escrevera: se Inês era uma vela apagada, então eu fui forçada a ser o pavio ainda fumegante, sempre brilhando, mas nunca podendo queimar do meu jeito. Enterrei Natália sob os cachos, as aulas de piano, as respostas decoradas e um nome que não era meu. Mas por mais fundo que enterrem alguém real, ela não morre completamente se ainda tiver um desejo de fugir. Esse foi o primeiro trecho que Clara leu na parte mais recente do diário. Agora, as páginas deixavam de seguir uma cronologia, eram blocos soltos de emoções. Natália já não escrevia em ordem, e sim largava memórias como cacos de um espelho quebrado sendo montado antes da hora final. Comecei a guardar dinheiro desde janeiro. Cada vez que me davam para lanche, eu não gastava. Escondia no fundo do armário, entre meias dobradas do jeito certo. Juntei o suficiente para comprar uma passagem de ônibus só de ida, não precisava ser longe, apenas fora de Juiz de Fora. A pulseira de prata que minha mãe biológica me deixou foi a única coisa que guardei do abrigo. Sempre tive medo de a senhora Moreira encontrar, ela odiava tudo que não era da Inês. Mas escondi bem. E agora, vou vendê-la. Clara apertou o diário contra o peito. Antes, ela achava que Natália estava apenas afundando emocionalmente, agora entendia, e a garota estava fugindo. Não por impulso, mas por sobrevivência. Rafael entrou na sala com uma informação crucial. Clara, acabei de receber o relatório da loja de penhores do seu Júlio, a 2 quadras do Colégio Santa Catarina. Confirmaram que uma garota de cabelos cacheados e olhos tristes vendeu uma pulseira de prata gravada com o nome O Ramos por dentro. Foi no dia 7 de março. Clara ergueu o rosto. Poucos dias antes de Natália desaparecer. Rafael assentiu. O dono, seu Júlio Barbosa, disse que a menina parecia muito decidida. Ele ainda perguntou: tem certeza? É uma peça valiosa. Ela respondeu: preciso mais de liberdade do que de lembranças. Clara se levantou de súbito. Ligue de novo para ele. Peça para revisar as câmeras de segurança. Talvez vejamos o rosto verdadeiro, não o da Inês, não o da memória, mas o de Natália Ramos. No diário, Natália descrevia a última noite na casa dos Moreira. Me preparei bem. Arrumei pouca coisa, nada de roupas, nem livros. Só levei uma escova de cabelo, um par de tênis de pano e este diário. Mas não vou levá-lo comigo. Tenho medo de, se me pegarem, destruírem como já fizeram com tudo que tinha o nome Natália. Escolhi a quarta-feira. Após a aula. Enviei o diário pelo correio, da agência perto da escola. A funcionária era uma moça chamada Marta, usava óculos, falava rápido. Entreguei o envelope e disse: me envie para a delegacia de polícia de Juiz de Fora aos cuidados da tenente Clara Valente. Ela perguntou: a senhora é a remetente? Eu disse: não. Sou só quem conta a história. Ao sair dos correios, não chorei. Mas senti algo no peito, não era medo, era leveza. Como se, pela primeira vez, eu respirasse com meu nome verdadeiro. Clara procurou Marta Carvalho, a funcionária dos Correios citada por Natália. Encontrou-a no turno da tarde, na pequena agência da Rua da Glória. Você lembra dessa garota? Perguntou Clara. Marta pensou um instante, depois assentiu. Cabelos cacheados, uns 17 anos.
Tinha um olhar sério. Enviou um pacote embrulhado em papel pardo. O nome da senhora estava escrito com todas as letras no envelope. Ela me perguntou, se o destinatário não ler, será que eu nunca existi? Clara ficou em silêncio. Marta acrescentou. Respondi no impulso, todo mundo que manda uma carta é visto por quem a recebe ao menos uma vez. Ela sorriu. Um sorriso muito cansado. O diário registrava o momento final de Natália naquela casa. Deixei a escova de cabelo sobre a penteadeira. A única coisa que ainda era minha não da Inês. Não quis levá-la. Quis que eles vissem e Natália existiu aqui. Ninguém tem o direito de negar isso. Não levei celular. Não usei conta bancária. Sabia que me procurariam de todas as formas. Mas eu não precisava deles. Eu precisava nascer de novo. Saí de casa às 18h12. Ninguém me chamou pelo nome. Ninguém percebeu. Nem mesmo a estátua da Inês no jardim se moveu. Eu não fugi de uma família. Eu deixei um sonho antigo que nunca foi meu. Rafael recebeu uma mensagem de Luiz Nogueira, segurança do Colégio Santa Catarina, responsável pelo portão dos fundos nas tardes. Ele disse que viu a Natália sair pelo portão naquele dia, caminhando em direção ao terminal rodoviário intermunicipal. Mas quando ele perguntou, vai para onde, Inês? Ela olhou para trás e respondeu baixinho, e não sou Inês. Sou Natália. Clara foi encontrar Luiz naquele mesmo dia. Foi a primeira vez que ouvi ela dizer o próprio nome, contou o segurança, com os olhos marejados. A voz dela não tinha raiva, nem mágoa, parecia alguém que finalmente encontrou a palavra certa depois de anos calada. O senhor tem câmera na área? Não. O portão dos fundos não tem. O senhor avisou a escola. Quis falar, mas tive medo. Nessa cidade, dizer a verdade é um luxo caro. O diário terminava com uma página curta sem data, sem local. Se alguém encontrar isto, por favor, não me pergunte onde estou. Pergunte por que alguém precisa desaparecer para poder ser quem é. Não quero ser um fantasma vivo, andando num mundo cheio de luz. Quero viver de verdade ou não viver. Se eu não voltar, por favor, lembrem-se de uma coisa, e Natália Ramos existiu. Ela não era obediente, não era grata do jeito que queriam, mas era real. Clara fechou o diário. Seus olhos ardiam. Olhou pela janela. A chuva começava a cair em gotas finas, como sussurros no vento. Uma criança havia desaparecido não por sequestro, nem acidente, mas por não haver mais espaço para viver como ela mesma. Ninguém errou de forma explícita. Ninguém bateu, ninguém prendeu. Mas todo o sistema da família, a escola, a comunidade aceitou em silêncio um modelo de criança perfeita e esmagou a pessoa real para encaixá-la nesse molde. Uma escova deixada para trás. Um diário enviado. E um nome, Natália Ramos, que restava apenas como um sussurro nas últimas páginas. Na segunda-feira de manhã, exatamente uma semana após o diário chegar à delegacia de Juiz de Fora, a tenente Clara Valente e Rafael convocaram oficialmente o casal Moreira para uma segunda oitiva. Desta vez, não sob o pretexto de colaborar na busca. O encontro agora tinha um título formal. Investigação sobre manipulação de identidade e dano psicológico a menor de idade. A sala de interrogatório não tinha espelho falso. Clara intencionalmente escolheu um ambiente menor, mais frio, não para intimidar, mas para cortar a aura de perfeição que normalmente envolvia o casal Moreira. Eles chegaram pontualmente. O Sr. Moreira vestia camisa branca e suéter cinza claro, semblante calmo. A Sra. Moreira usava um vestido de veludo rosa escuro. O rosto tinha pouca maquiagem, mas cada detalhe estava cuidadosamente arrumado. Boa tarde, oficiais, disse ela com suavidade. Viemos conforme o combinado. Clara assentiu, sem apertar a mão. Sentem-se, por favor. Sem rodeios, Clara colocou o diário sobre a mesa. Este é o registro de mais de 6 meses da vida de Natália Ramos. Foi enviado à delegacia por ela mesma, dias antes de desaparecer. A senhora Moreira nem piscou.
Nossa filha, escrever diário sempre foi um hábito comum. Coisa de adolescente. Clara falou devagar, palavra por palavra. Como a senhora a chamava? De Inês, respondeu o Sr. Moreira prontamente. Esse era o nome dela. Rafael interveio. O nome de nascimento dela era Natália Ramos. Ela nunca aceitou mudar de nome. O Sr. Moreira cruzou os braços. Nome é símbolo. Criamos essa menina com amor, com memória, com tudo de melhor. Um nome não vale mais do que isso. Clara abriu o diário e leu em voz alta. Eles não me mataram. Mas me obrigaram a viver como o cadáver de outra pessoa. O silêncio tomou conta da sala. Apenas o tic-tac do relógio na parede quebrava o ar. A senhora Moreira piscou lentamente. Sua voz seguia doce. Natália, ou Inês, era uma criança insegura. Precisava de estrutura, de direção. Só queríamos que ela tivesse uma vida bonita. Apagando o nome dela? Perguntou Clara. Fazendo-a escrever relatórios todas as noites? Escolhendo com quem ela podia andar, baseando-se nos gostos de uma falecida? Rafael virou para a última página e leu. Não quero ser um fantasma vivo, andando num mundo cheio de luz. Clara olhou direto nos olhos deles. Vocês entendem o que isso significa? O Sr. Moreira inspirou fundo, depois expirou devagar. Acho que estão interpretando demais. Natália teve educação, carinho. Qualquer rigidez foi para o bem dela. Não, respondeu Clara, a voz cortante. Foi para transformá-la em alguém que vocês se recusavam a deixar morrer. Enquanto o interrogatório seguia, do lado de fora, no corredor, o advogado André Ribeiro, amigo de longa data do Sr. Moreira, esperava para lidar com qualquer repercussão legal. A jovem policial Lúcia, postada junto à porta, disse baixinho a Rafael quando ele saiu por um momento. Eu já sonhei em ser adotada. Mas agora acho que às vezes é melhor ninguém te querer, do que ser escolhido pelos motivos errados. Clara voltou à sala com uma foto obtida durante a última busca. Natália com um vestido branco, entre o casal Moreira. A legenda embaixo dizia: Inês Moreira, 17º aniversário. A senhora Moreira sorriu ao ver a imagem. Um dos momentos mais lindos. Ela estava tão radiante. E ninguém achou estranho dar a ela o nome de outra pessoa? Ninguém achou perturbador celebrar o aniversário de um espírito morto usando o corpo de alguém vivo? O Sr. Moreira deu de ombros. Ela nunca reclamou. Morava em nossa casa, comia nossa comida, estudava onde escolhemos. Era parte do acordo. Não, disse Clara, com firmeza. Era um envenenamento. Silencioso, constante. Vocês não precisavam gritar, nem bater. Bastavam olhar, um sorriso, um comentário, e Inês não fazia isso. E, pouco a pouco, Natália encolheu. Até não saber mais quem era. Rafael complementou em voz baixa. Eu achava que apagar alguém era incendiar uma casa, sumir com um corpo. Mas não. Basta tempo, frieza e doçura e você destrói uma pessoa sem derramar sangue. Ao final da oitiva, Clara fez uma última pergunta. Se eu digo, se Natália ainda estiver viva, ouvindo o que está acontecendo aqui, o que vocês gostariam de dizer? O Sr. Moreira ergueu uma sobrancelha. Só quero dizer que nossa filha não desapareceu. Ela fugiu do dever de amar. E quando estiver pronta, ela vai voltar. A senhora Moreira assentiu. Sempre vamos receber a Inês, se ela entender que estava errada. Clara fechou os olhos por um segundo, depois encarou os dois. Ninguém tem o direito de decidir quem uma pessoa é a não ser ela mesma. No relatório final do dia, Clara escreveu: Não estamos lidando com um desaparecimento comum. Estamos diante de uma tentativa de apagamento de identidade sistemática, sutil e disfarçada de amor. Natália Ramos não sofreu agressões físicas. Mas foi forçada a viver como substituta de alguém morto. Isso não é amor. Isso é reciclagem de memória às custas de uma alma viva. Naquela noite, Clara não foi para casa.
Ficou na delegacia, com a mão sobre o diário, os olhos nas últimas linhas tremidas. Imaginou aquela menina sentada sob uma luz amarela fraca, num quarto vazio escrevendo essas palavras como quem lança uma corda de resgate para o mundo lá fora. Se alguém ler isso, por favor, não deixe essa história se apagar. Prove que eu existi não como Inês, mas como Natália. Natália Ramos. Só uma vez, sendo chamada pelo nome certo. A última frase estava emoldurada por traços fortes de caneta. Uma pessoa de verdade, que não precisa ser perfeita, só precisa ser acreditada como real. Clara repetiu a frase baixinho, como uma prece sussurrada. Do lado de fora, o vento batia contra os vidros, como o estilhaçar de uma ilusão que havia durado tempo demais. 3 semanas após o desaparecimento de Natália Ramos da cidade de Juiz de Fora, numa manhã de quarta-feira aparentemente comum, a central da delegacia recebeu uma ligação incomum vinda do litoral da Bahia. A voz do outro lado da linha era de uma mulher de meia idade, sotaque nordestino, grave, serena e um pouco apreensiva. Olá, e aqui é a Livraria Luna de Papel, em Itacaré, Bahia. Meu nome é Marli Vieira, sou a proprietária. Tenho aqui uma moça jovem que trabalha conosco. Sem documentos, fala pouco, mas é educada e muito dedicada. Ela se apresentou como Natália. A atendente da delegacia quase deixou a caneta cair. A senhora disse: Natália? Sim. Cabelos cacheados longos, olhar muito marcante. Ela nunca falou do passado, mas hoje, por acaso, perguntei: seu nome é com TH? E ela parou, e disse: Pode me chamar de Natália Ramos. A voz dela estava quase chorando. A informação foi imediatamente repassada à tenente Clara Valente. Menos de 1 hora depois, ela estava no gabinete da chefia, ligando pessoalmente. Dona Marli, sou responsável pelo caso de desaparecimento de Natália Ramos. A moça ainda está aí, na livraria? Está. Está organizando a estante de livros usados lá no fundo. Não falei que liguei para a polícia. Não quero assustá-la. A senhora fez certo. Não diga nada. Estarei em Itacaré ainda hoje. O carro de Clara saiu de Juiz de Fora às 11 da manhã. Na rodovia rumo à Bahia, seu peito era uma mistura de sentimentos, de esperança, receio, e algo extremamente frágil, a fé de que Natália ainda estivesse inteira. De Belo Horizonte a Itacaré, foram quase 6 horas. Quando o carro parou diante da livraria Luna de Papel, o céu já estava tingido de rosa. A fachada era simples, a placa de madeira antiga, com uma luz amarela suave escapando das janelas como uma mão aberta no meio da vila litorânea. Marli recebeu Clara com um sorriso tímido e olhos inquietos. Ela está lá dentro, etiquetando livros antigos. Desde que chegou, não pediu folga nenhuma vez. Não contou muita coisa. Só disse que queria morar perto do mar e dos livros. Clara assentiu. Quero falar com ela. Mas, por favor, deixe que eu mesma converse. Sem apresentações, sem pressão. Marli a levou até o canto dos fundos da loja e recuou discretamente. Natália estava de pé, de costas, o cabelo cacheado amarrado com uma faixa de tecido. Usava um suéter cinza e calça de tecido simples. Estava colando etiquetas na lombada de um romance antigo. Clara se aproximou, respirou fundo, e chamou com suavidade. Natália? A jovem parou. A etiqueta ficou suspensa no ar. Lentamente, ela se virou. O rosto, mais magro, mais bronzeado, mas os olhos os mesmos da foto antiga pela primeira vez não escondiam nenhuma máscara de educação forçada. Sim. Respondeu Natália, a voz trêmula. Sou, e eu. Clara deu um passo à frente, sem tocar, apenas sorrindo de leve. Bem-vinda de volta, Natália Ramos. Dessa vez, ninguém a mandou baixar os olhos. Ninguém a corrigiu. Natália apertou os lábios, e então seus olhos se encheram de lágrimas. Murmurou. Pela primeira vez em muito tempo, e sinto que sou de verdade. As duas sentaram à mesa de madeira perto da janela.
Marli trouxe 2 xícaras de chá de ervas e se retirou discretamente. Quando você partiu? Perguntou Clara, com uma voz mais próxima de quem escuta um segredo há muito perdido do que de uma oficial. Logo depois de enviar o diário, sussurrou Natália. Peguei um ônibus para o oeste. Não tinha plano. Só queria ir o mais longe possível, sem sair do mapa. E acabou aqui. Natália assentiu. Foi a primeira vez que vi o mar. Marli perguntou meu nome. Pensei em inventar mas ela sorriu e disse, e não precisa me contar nada. Só seja uma boa pessoa. Então fiquei. Clara olhou dentro dos olhos dela. Ninguém tem o direito de forçar você a viver no lugar de alguém que morreu. Natália engoliu seco, depois respirou fundo. Eu sei. Mas, e precisava ouvir outra pessoa dizer isso, para acreditar que era verdade. No dia seguinte, Clara iniciou os trâmites legais. Entrou em contato com o Tribunal de Família de Juiz de Fora, enviando todas as provas do diário, os depoimentos das testemunhas e os registros internos. Com o apoio da Organização Defensores da Infância, uma audiência de emergência foi marcada em 10 dias. A juíza responsável Letícia Rosário, conhecida por decisões humanitárias, porém firme, solicitou o dossiê completo da guarda concedida ao casal Moreira. Clara e Rafael, agora como testemunhas formais, apresentaram todos os detalhes do caso. Em seu depoimento, Clara enfatizou: isso não é apenas sobre trocar um nome. Foi um processo sistemático de apagamento de identidade. Natália foi forçada a reviver a memória de alguém falecido, e qualquer desvio desse padrão era punido com silêncio, olhares e isolamento. Rafael complementou: ela existiu como uma alma emprestada. E só quando conseguiu fugir, Natália começou a viver. A juíza Letícia Rosário leu os autos por 3 dias consecutivos. Ao final, durante a audiência decisiva, pronunciou lentamente a sentença. Após análise completa das evidências, este tribunal declara extinta a guarda do casal Moreira sobre Natália Ramos, restaurando seu nome verdadeiro e sua autonomia legal. Natália não é uma versão de ninguém. Ela é ela mesma. Ao fim da sessão, Clara saiu para o corredor. Natália esperava do lado de fora. Seus olhos estavam vermelhos, mas firmes. E venci? Perguntou ela. Não respondeu Clara. Você só recuperou o que nunca deveria ter sido tirado. Natália sorriu leve, mas real. No mês seguinte, Natália recebeu seus novos documentos, VRG com o nome Natália Ramos, data de nascimento correta, cidade natal verdadeira. Nada a mais. Nada substituído. Ela decidiu ficar na Bahia. Marli a ajudou a alugar um quartinho acima da livraria, a poucos passos do mar. De manhã, ela trabalhava na loja. À tarde, voltou a estudar o último ano do ensino médio na escola Santa Maria do Mar, onde ninguém sabia quem era Inês. Quando a diretora perguntou: quer que coloquemos algum complemento no cadastro? Natália respondeu, sem hesitar: escreva meu nome. Natália Ramos. Nada além disso. À noite, sob a luz amarela de um abajur antigo, Natália começou a rascunhar um manuscrito. A primavera na Bahia passava suave como uma onda sem nome. Naquela vila costeira, Natália Ramos, a menina que fora forçada a viver como uma sombra, começava a renascer, passo a passo. Sem fogos. Sem festa. Apenas o silêncio quente de alguém que finalmente respirava com seu nome verdadeiro. Todas as manhãs, ela saía cedo, pedalava até a praia. Sentava-se num banco de madeira de frente para o mar e escrevia, página por página, seu primeiro livro. Marli, a dona da lona de papel, sempre que passava, sorria e perguntava: está escrevendo o maior segredo da sua vida? Não respondia Natália. Estou escrevendo sobre como alguém foi apagada e depois aprendeu a aparecer de novo. O livro levou 4 meses para ser finalizado. Tinha 192 páginas, escrito em português brasileiro claro, com uma prosa firme que soava como um eco vindo de uma caverna trancada por anos. O título, em itálico na página de rosto:
O nome que eles não queriam enxergar. Clara foi a primeira a ler o manuscrito. Quando voltou à livraria para devolvê-lo, ainda segurava o exemplar impresso. Tem certeza de que quer publicar? Perguntou. Natália assentiu. Vivi metade da minha vida sem voz. Quero que outras crianças, outras pessoas rotuladas de adotadas, saibam que ninguém tem o direito de reescrevê-las. Não tem medo? Não respondeu ela. Porque agora, se alguém disser meu nome errado, eu corrijo. Com gentileza, mais firmeza. Clara sorriu. E se eles não ouvirem? Natália riu desta vez, com um riso inteiro, livre de hesitação. Então eu vou escrever de novo. Mais alto. Mais forte. Até que ninguém possa fingir que não viu. 3 meses depois, o livro foi publicado em todo o país pela Editora Aurora. Ele não se tornou famoso imediatamente. Mas passou de mão em mão entre grupos de professores, organizações de proteção à infância e comunidades de jovens escritores. Cada capítulo era um recorte de uma crueldade sem sangue e, ao mesmo tempo, uma afirmação poderosa do direito de existir por completo. Durante uma conferência sobre educação e identidade pessoal em Salvador, Natália foi convidada a discursar. No palco simples de madeira, ela segurava o microfone com uma mão firme, e começou com uma frase curta. Meu nome é Natália Ramos. Não vim aqui para contar uma história triste. Vim para provar, já fui esquecida mas não sou mais invisível. O auditório inteiro se levantou e aplaudiu quando ela concluiu com a frase. A gente não precisa viver como a lembrança de outra pessoa para ser amado. Enquanto isso, na cidade de Juiz de Fora, a família Moreira começava a sentir os tremores do pós-impacto. Após a revogação da guarda, diversas instituições de assistência infantil iniciaram uma revisão completa dos dossiês que haviam patrocinado. A auditoria revelou 4 outros casos com falhas no processo sob a supervisão da família Moreira, entre eles, 2 em que crianças tiveram seus nomes trocados sem acompanhamento psicológico. A Escola de Ensino Médio Santa Catarina foi colocada sob inspeção especial. A diretora Cardoso recebeu a ordem de remoção do cargo. Na última reunião, ela disse em voz baixa ao professor de literatura, Júlio Fernandes. Eu só pensei, se a menina parecia bem, não precisava mexer. Quem diria? Júlio respondeu, sem esconder o amargor. A senhora não viu. Porque nunca olhou direito para ela além da moldura bonita que queria que ela se encaixasse. Dona Moreira, desde o julgamento, não apareceu mais em público. Mas ainda era vista caminhando ao redor do cemitério de Juiz de Fora aos domingos à tarde, com uma rosa branca na mão, visitando o túmulo da verdadeira Inês, sua filha biológica, falecida há mais de uma década. Uma vez, alguém a viu parada diante da lápide por muito tempo. Ela colocou a flor no chão e murmurou algo, que não se ouviu com clareza mas parecia ser: me perdoe, por ter transformado a saudade em corrente. O Sr. Moreira, por sua vez, afastou-se discretamente dos conselhos de honra da cidade. O projeto do Centro Cultural com o nome Inês Moreira foi cancelado. Quanto a Natália, sua nova vida não era barulhenta. Ela andava de bicicleta para a escola, escrevia para o jornal estudantil, organizava leituras infantis aos sábados. Marli, a bondosa dona da livraria, costumava brincar com os clientes. Aquela menina não é comum. Sobreviveu sendo ela mesma. Não virou pedra. Clara continuava em contato. Uma vez por mês, as duas se falavam por telefone. Numa dessas ligações, Clara perguntou: Você já pensou em encarar a família Moreira novamente? Natália refletiu. Não. Eu não preciso de um pedido de desculpas. Não preciso que reconheçam. Só quero que parem de usar meu nome para lembrar alguém que já morreu. E então acrescentou, com suavidade, mas firmeza. Eu perdoei. Mas não esqueci. Porque esquecer seria perder o motivo para continuar sendo quem eu sou. Numa tarde de verão, Clara retornou à delegacia de Juiz de Fora para protocolar seu pedido de transferência para uma unidade no litoral da Bahia.
Ela bateu à porta do setor de arquivos e devolveu uma antiga pasta de documentos, junto com um caderno de couro marrom, com as bordas gastas. Na capa, colou uma nova etiqueta. Caso Natália Ramos, evidência de uma dor que não exige violência. No registro oficial, escreveu: existem feridas que não precisam de porretes para serem criadas. Existem mortes que acontecem com a pessoa ainda viva. E também existem renascimentos quando uma garota tem coragem de dizer seu nome, e não pede permissão para isso. No dia de seu aniversário de 18 anos, Natália sentou-se sozinha à beira-mar, com a primeira cópia impressa do livro nas mãos. Ela não chorou. Ela não pensou no que havia perdido. Apenas escreveu uma frase na primeira página sem destinatário, sem assinatura. Eu sobrevivi. Mas, mais que isso, eu vivi de verdade. Essa história é um lembrete profundo de que identidade pessoal não é algo que possa ser imposto, corrigido ou substituído. Amar de verdade não é moldar alguém à imagem de uma memória, é aceitá-lo como ele realmente é. O silêncio, as expectativas e a pressão de o ser grato às vezes têm mais poder destrutivo do que a própria violência. A maior lição é: todo ser humano, seja biológico ou adotado, merece viver com seu nome verdadeiro, reconhecido como um ser inteiro, e não como a sombra de ninguém. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.